Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o verso 14, do 14 até o 17. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Querido Pai, quando nós abrimos a Tua palavra e a lemos, nós somos confrontados com aquilo que é permanente. Porque nesse mundo tudo passa, mas a Tua palavra não passará. E é nesse momento que nós rogamos ao Senhor que firme os nossos passos na Tua palavra, para que nenhuma iniquidade se apodere de nós. Nós pedimos que o Teu Espírito venha falar conosco, para edificar a Tua igreja, para salvar aqueles a quem Tu tens eleito desde a fundação do mundo, e para que os nossos corações sejam reabastecidos da Tua alegria. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquei muito contente de olhar ali e ver a irmã Íngrida. Fazia dias que ela não aparecia por aqui e é um prazer muito grande vê-la aqui conosco. Esse texto, ele depois que o autor conversa sobre uma corrida, uma maratona, ele disse que nós temos uma corrida para fazer, mas tem uma porção de pecados que tão de perto nos assedia. E temos também um peso que a gente carrega da cultura deste mundo, que é pesado. E que nós precisamos ir jogando fora. Ele vai trabalhar a questão da disciplina. Por 2 domingos, o Senhor nos deu oportunidade de trabalhar a questão do sofrimento como instrumento pedagógico de Deus, de disciplina, para nos corrigir, para que nós não sejamos filhos birrentos, mas filhos que aprendem e que tenham um relacionamento íntimo. Agora ele vem apresentar aqui uma sequência: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o tema central é o chamado à paz
e a santificação e a vigilância contra a amargura, que contamina. E o exemplo que ele extrai é a figura de Esaú. Então, Hebreus 12 é essa exortação para essa corrida. E nós temos esses três pontos a abordar hoje com os irmãos. A negligência da paz e da santidade, o enraizamento da amargura no coração e a profanação, como no caso de Esaú. O tom da palavra é pastoral, mas também é urgente. O Dr. Sproul, ele diz que a santidade não é uma opção para o crente. É a própria evidência de que a fé é genuína. Se você crê e não prossegue na santificação, alguma coisa está errada. Essa afirmação revela inseparabilidade entre fé salvadora e transformação de vida. Eu fui salvo, mas agora eu preciso crescer até a estatura da varonilidade de Cristo. Há uma santificação progressiva, onde a fé autêntica haverá fruto. E a santidade é esse fruto visível produzido pelo Espírito Santo. Uma das características de um crente é que ele também é santo. Uma vez eu fui pregar lá no Mato Grosso, uma igreja grande, e eu perguntei, quantos santos há aqui nessa igreja? Só 2 levantaram as mãos. Digo, então eu vou voltar, eu vou me embora, porque se eu não estou numa igreja de santos, não é a igreja de Cristo. Porque todo aquele que é feito nova criatura em Cristo Jesus é chamado santo, separado. Santo não é perfeito. Santo é separado, santo é único, santo é aquele que Deus colocou a sua palavra, a sua obra. Santo não se trata de perfeição sem falha, mas de uma nova direção de vida marcado pelo desejo sincero de viver de Deus, por Deus e para Deus. É uma sequência maravilhosa. Então vamos dar uma olhada de novo aqui no versículo 14. Segui o quê? A paz com quantos? Todos. E o que mais? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verbo no grego, seguir, ele transmite a ideia de uma ação contínua. É uma corrida e não uma contemplação passiva. A ideia de alguma coisa que vai conquistando. Ele carrega a ideia até de perseguição diligente, como quem corre atrás de algo com determinação.
eu teria a tendência de dizer: persegui a paz com todos. Não se trata de um esforço esporádico, mas de uma busca contínua e ativa. O autor está dizendo: não caminhe de maneira passiva na vida cristã. Viva como quem corre com propósito, tanto pela paz como pela santificação. A paz com todos. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de mim, eu tenho que ter paz. A pessoa aguerrida, agressiva, ela não é promotora da paz. Uma das bem-aventuranças foi que os pacificadores, estes são agentes de paz no mundo. Eu quero ser um agente de paz. E para ser agente de paz, eu preciso me desarmar. Eu preciso olhar as outras pessoas com mais ternura. A graça não anula a ação da nova criatura de buscar a paz, ela inspira. Mas se ele não quiser, é uma outra coisa. Mas eu tenho que procurar a paz. Se o meu irmão tiver alguma coisa contra mim, ao chegar no culto, eu me lembrar que ele está magoado, eu devo parar o culto e ir até onde ele está. E acertar as contas. Isto é um modo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A paz com os outros e a santidade diante de Deus são inseparáveis no caminho cristão. Paz com os outros e santidade formam os dois lados de uma mesma moeda. Paz com os irmãos e santidade. Quando eu estou brigado com minha mulher, a minha oração fica impedida. Pedro disse: olha, quando você estiverem em conflitos, acerta logo, porque as orações não têm valor. Também na igreja, quando nós estamos em conflitos, as nossas orações, elas não têm sentido, porque nós estamos beligerantes, nós estamos briguentos. Não é possível cultivar verdadeira santidade enquanto se estiver em conflito e dureza com o próximo. Nem se pode manter paz interpessoal sem uma vida consagrada a Deus. Agora, eu posso enganar para todo mundo isso, só que eu não engano para Deus. E Ele vê que eu não passo de um belo hipócrita fingindo ser alguma coisa que eu não sou. A santidade nos conforma ao caráter de Cristo e a paz manifesta esse caráter nas relações humanas. O cristão autêntico busca ambas, pois foram inseparavelmente unidas na cruz, tanto a santidade, a santificação, quanto a paz. Eu quero andar em paz. Se eu ofendi, eu lhe peço perdão.
Se a ofensa é por pura mania de sua parte, vocês também já estão perdoados. Eu não vou criar este ambiente que vai gerar uma divisão. A expressão sem a qual ninguém verá o Senhor aponta para uma realidade tanto presente quanto futura. Ver o Senhor é, por um lado, experimentar comunhão íntima com Ele aqui e agora. Conhecê-lo, ouvi-lo, ser transformado por sua presença. Às vezes, quando eu estou magoado, ressentido, e eu vou orar, o céu fica de chumbo. Parece que não passa nada. É uma coisa dura. Não há um relacionamento, não há comunhão com Deus. A oração é sem comunhão, sem vida. Quando nós tratamos aquilo e rasgamos o peito, a gente tem estudado aqui das quartas-feiras, os salmos penitenciais de Davi, são 7 salmos, em que Davi rasga, não a roupa, mas o coração, onde ele se expõe, onde ele se apresenta com autenticidade. Nós temos visto que isto traz muito mais benefício para nós do que para outra pessoa. Nós somos beneficiados. E aí nós temos comunhão. Nós podemos vê-lo na intimidade. Por outro lado, é uma referência à visão gloriosa da eternidade, contemplar a face de Cristo na consumação final. Também, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém diz que esse texto desmembra, é só a santificação, que ninguém vai ver o Senhor. Não, a paz e a santificação. Porque os irmãos fazem parte do corpo de Cristo. E eu estou alimentando mágoa, ressentimento. E isso é muito prejudicial. E isso não vai trazer alívio e relacionamento significativo. A santidade é o caminho para ambas. Sem ela não há intimidade hoje e nem visão plena amanhã. Eu não vou ter comunhão com o Senhor agora e eu não vou vê-lo para sempre. O texto é pesado, mas eu quero ser formatado pela obra de Jesus Cristo. Isaías, quando ele viu o Senhor, ele deu um grito, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E ele clama, e o Senhor providencia a purificação dos seus lábios. E quando ele é purificado, ele diz: aqui estou eu, estou pronto, pode usar-me, pode me usar para a tua glória. Sem purificação, ninguém suporta a presença do Senhor. Tanto a comunhão aqui fica prejudicada, quanto na presença do Senhor nós não vamos suportar. Muitos querem as bênçãos do Senhor, mas não querem a santidade. Quem não cultiva paz e pureza hoje, não verá a glória de Deus amanhã. O Evangelho não nos livra da santidade, mas nos capacita a viver.
Santidade é fruto da vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós é consequência de nossa morte juntamente com Ele. Não existe verdadeira santidade fora da vida de Cristo, pois toda santidade começa, permanece e se consuma na nossa união com Ele. O projeto de Deus foi enviar o seu Filho em carne, o seu Filho foi para uma cruz, lá na cruz ele se encontrou conosco. Foi o único lugar que Cristo se encontrou com o homem pecador. Antes ele estava com eles, lá na cruz, nós estivemos nele. Ele diz, vós em mim e eu em vós. Para que aí ele tire de nós aquilo que nos impede da comunhão com ele. Sou eu mesmo, com a minha rabugice, com o meu radicalismo, com a minha presunção, com o meu orgulho, com o meu egoísmo. Eu sou esse monstro que não vou para a presença de Deus sem que Jesus me tire de mim mesmo e venha viver em mim. Então, a primeira questão que a gente vê aqui é que a santidade é essencial para se ver o Senhor. A segunda coisa é a amargura. Vamos ver o versículo 15. Ele disse, atentando diligentemente, olha só, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é uma referência onde descreve a idolatria e a rebeldia ocultas. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio 29, 18. Essa expressão, raiz de amargura, usada aqui em Hebreus, ela ecoa Deuteronômio 29, 18. Ele diz assim, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Essa palavra shoresh, no hebraico, ela é mencionada aqui como símbolo de apostasia, de separação de Deus. O risco não é apenas externo, culto pagão, mas interno. O coração duro que presume segurança enquanto caminha na obstinação. Essa raiz representa um coração desviado, que confia em ídolos, rejeita a palavra e vive com a falsa segurança, dizendo no seu íntimo, terei paz. Ainda que persista na dureza do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Essa expressão, acrescentar à sede a bebedice, é uma metáfora, é um hebraísmo. É o retrato de alguém que, ouvindo as advertências de Deus, endurece o coração. Tudo bem,
tudo bem, seguirei meu próprio caminho e ainda assim estarei em paz. Ou seja, ele mistura autoconfiança espiritual com teimosia obstinada. Um dos expositores bíblicos que tem sido instrumento de Deus na minha vida, Matthew Henry, do século XVI, ele diz assim: tal homem, este homem de Deuteronômio, tal homem não apenas ouve em vão, mas se ilude imaginando que pode ter paz quando acrescenta à sede, inclinação do pecado, a bebedice, prática consumada do pecado. Tanto o pecado quanto a bebedice aqui é a prática deste pecado de autossuficiência e não de dependência de Deus. O autor do Hebreus traz essa alerta para a comunidade cristã, lembrando que a apostasia geralmente começa com uma corrupção interna e silenciosa, antes de se manifestar publicamente. Vai se desviando aos poucos da centralidade da palavra de Deus. E aí gera uma amargura, é um veneno relacional espiritual que brota em uma pessoa e contamina os outros. O apóstata, ele vai gerando no outro a ideia de separação, a contaminação, a amargura. Ela vai se conectando com os outros. A amargura é um veneno relacional e espiritual. Ela brota em um e vai passando para os outros. Nesse contexto, é mais do que um ressentimento passageiro, é um veneno que, ao se enraizar, destrói tanto quem abriga quanto quem está ao seu redor. O amargurado, não só ele se autoenvenena, como quem convive com ele. Você conviver na mesma casa com uma pessoa amargurada é uma desgraça, é uma tragédia. Porque as palavras, os gestos, são todos eles espinhentos, são todos criadores de conflito. Hebreus adverte: cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, que não rejeite a ação graciosa que cura e restaura. Quando não tratada à luz da cruz, a amargura se torna uma força destrutiva que fere a comunhão e entristece o espírito. A gente conhece histórias de famílias em que um avô amargurado, eu vou falar de avô porque me pega, um avô amargurado vai amargurar o filho, vai amargurar o neto, vai amargurar o bisneto, até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem os princípios de Deus. Isso vai passando e vai trazendo malefícios. O Dr. Martyn Lloyd-Jones disse que a amargura no coração do cristão é uma traição à cruz, onde o perdão triunfa sobre a injustiça e sobre a ferida. Domingo passado eu falei sobre Corrie ten Boom, aquela moça que libertou judeus
e foi presa por Hitler. E ela tinha um problema muito sério com a carrasca, a mulher que ofendia, que machucava. E durante o período da prisão, aquela carrasca era uma coisa horrível para ela. Depois ela saiu e um dia ela foi a uma igreja e lá estava a carrasca que tinha sido convertida. E Corrie ten Boom diz que quando a viu não quis estender a mão para dar um aperto de mão nela. Porque ela se lembrou do passado. Ela se lembrou das torturas que aquela mulher fazia com ela. Mas depois ela disse que ela se lembrou da cruz. E quando ela viu a cruz, ela viu que o Deus da cruz tinha perdoado aquela mulher. E, portanto, ela não tinha o direito de mantê-la como carrasca em seu coração. Ao perdoá-la, Corrie ten Boom disse: o perdão não é um sentimento, é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar mesmo quando o coração treme, porque Cristo habita ali. A amargura não confessada, ela se torna cultura no lar, na igreja, na liderança. A amargura não confessada tende a se enraizar e com o tempo se torna uma cultura tóxica. Primeiro no coração, depois no lar, depois na igreja, depois na sociedade, ela vai se espalhando. E quando não é tratada com arrependimento e graça, ela molda as atitudes, contamina as palavras, estabelece um clima de desconfiança, frieza, divisão. Você consegue perceber o cheiro da amargura nas palavras. Quando a pessoa fala, você vê que tem um bafo nocivo de amargura gerando mal-estar nos lares, na igreja, na sociedade. Lares marcados por silêncios rancorosos. Igrejas onde o passado não é redimido e acabam reproduzindo essa amargura como padrão relacional, transmitindo-a como herança espiritual às próximas gerações. E aquilo vai chegando. Perdoar não é negar a dor, é negar o pecado, o direito de envenenar a sua alma. Perdoar não é negar a dor. Doeu. A sua palavra, o seu gesto, a sua atitude me ofendeu. Mas eu não vou dar direito ao pecado a dominar o meu coração, porque Jesus Cristo ali na cruz já realizou uma obra que me liberta. Perdoar não significa minimizar a dor ou fingir que nada aconteceu de fato. É reconhecer plenamente a ofensa, mas recusar-se a permitir que o pecado do outro envenene a sua alma. Quem tem que cuidar da minha alma sou eu. E eu não quero deixar que o outro exerça autoridade sobre a minha alma. E eu tenha que viver como um amargurado pelo resto da vida. É uma decisão de cortar o ciclo da mágoa e vingança, entregando a justiça nas mãos de Deus. Eu tenho um Deus que vai julgar este caso. Então, Senhor, eu senti o soco, eu senti o desprezo, eu senti tudo isto, mas o Senhor tem o poder de mudar essa história. O perdão liberta não apenas quem errou, mas sobretudo quem perdoa. Porque fecha a porta para que a raiz de amargura
não fique e abre espaço para que a graça de Cristo restaure o coração ferido. Senhor, o meu coração está sofrido, eu estou sentindo, não nego, mas eu quero experimentar aquilo que o Senhor disse ali na cruz, a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira coisa é a santidade, é essencial para ver o Senhor. A segunda coisa, a amargura contamina muitos, e vocês sabem que contamina. Talvez você conheça na sua vivência, na sua casa, na sua família, raiz de amargura que tem trazido por anos e anos e anos os efeitos maléficos, e você tem sofrido essas coisas. Agora, a decisão de permanecer está nas suas mãos diante do Senhor. A terceira coisa que eu queria falar ainda hoje aqui é que Esaú, que é o retrato da profanação irreversível, que não haja, veja o versículo aí 17, que não haja algum profano, pornógrafo, como Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú é chamado de profano, porque valorizou mais a carne do que as promessas de Deus. Profano aqui porque trocou o sagrado pelo passageiro, preferiu o prato de lentilhas pela bênção de Deus. Sua atitude revela um coração que valoriza mais as necessidades imediatas da carne do que todas as promessas eternas de Deus. Profano é exatamente isto. Quando você valoriza mais o aqui e agora do que o eterno. Essa atitude revela um coração que está preso neste mundo. Ele desprezou aquilo que era espiritual, eterno e precioso, revelando o seu coração estava alienado da graça de Deus. Essa profanação não foi apenas um ato impulsivo, mas uma exposição do que realmente governava o seu interior. Esaú era um homem que estava preso às coisas deste mundo. O drama de Esaú não está apenas no fato de ter vendido o seu direito de primogenitura, mas no que veio depois. Mesmo buscando com lágrimas a bênção, não encontrou lugar de arrependimento. Isso revela que o arrependimento não é simples remorso emocional, mas uma obra profunda do Espírito Santo que transforma o coração. Muitas vezes a gente olha para as lágrimas das pessoas, mas aquelas lágrimas são apenas de remorso. Como dizem, lágrimas de crocodilo. Chora por fora, mas há uma voracidade por dentro. Esaú queria as bênçãos, os benefícios, sem a mudança interior. Suas lágrimas eram por aquilo que perdeu e não pela ofensa cometida. Não era pela ofensa ao Senhor, mas porque ele não tinha recebido aquilo que ele perdeu, era o motivo das suas lágrimas. É um alerta solene. Desprezar a graça hoje pode endurecer o coração a ponto de tornar impossível o arrependimento amanhã. Matthew Henry disse assim: Esaú chorou pela perda da bênção, mas não pela sua própria impiedade. Ele lamentou as consequências, não o seu pecado. E aqui é preciso a gente entender. O que faz, entristece o coração de Deus é o meu pecado. E eu preciso levá-lo diante do Senhor. Esaú é alerta.
Eu queria que você lembrasse de Judas Iscariotes. Também buscou devolver o erro com lágrimas, mas sem arrependimento. E terminou em ruína. Remorso sem fé não salva. Não são as lágrimas, é a metanoia, é a mudança da mentalidade. Esaú é alerta contra trocar o eterno pelo imediato. O que vale mais? Agora eu vou pegar pesado. O que vale mais? É um culto de oração na quarta-feira ou assistir o jogo de futebol no Estádio do Café? Esse aí é que... O que vale mais? E eu sei porque eu vejo no culto da quarta-feira quem vem. Eu sei. Então, o que vale mais? São as minhas conquistas neste mundo ou a minha intimidade com Deus? Meu relacionamento com Ele? Eu não tenho tempo para ler a palavra. Mentira. O seu WhatsApp está cheio de mensagens. Há decisões que, uma vez feitas, produzem consequências que nem lágrimas podem reverter. Valorize a bênção da graça hoje, antes que a porta se feche amanhã. A sua vida é você que tem que fazer a sua agenda. Essa corrida é uma corrida muito interessante. Corra com olhos abertos. Hebreus, aqui nesse texto, ele nos mostra que a santidade é o caminho, o perdão é essencial e o desprezo pela graça é trágico. Nesse texto nos mostra que a vida cristã é uma jornada que exige esforço pela santidade, pois sem ela ninguém verá o Senhor. A marca pela vigilância contra a amargura, pois ela fere e contamina. E profundamente séria quando o valor da graça é desprezado, como o caso de Esaú, pode levar a uma perda irreversível. Santidade não é opcional. O perdão não é negociável. E a graça não é barata. Esse texto nos chama a caminhar com reverência, vigilância de coração e quebrantamento diante de Deus. Esaú olhou para o prato, não para a promessa. A amargura olha para a ofensa e não para o cordeiro. A fé olha para Jesus e descansa. Segui a paz e a santidade. Esse é o caminho da nossa peregrinação. Você está vivendo com paz ou mantendo mágoas? Essa é uma conversinha íntima. Tem negligenciado a santidade em nome da liberdade? Está correndo ou se distraindo com os pratos de lentilha deste mundo? Hoje é tempo de olhar com fé, agir com temor e correr com perseverança. Volte-se para o Senhor. Enquanto há arrependimento e graça,